Buenos dias a todos. Alguém gostaria de começar? Tem a preferência para começar hoje? Apresentação dos países? Sim, por favor, pode falar. Buenos días. Buenos días. Sí. Buenos días a todos. Sí. Panamá vai fazer a sua apresentação. Graças. Correcto. Tienes el permiso para apresentar. ¿Ve pantalla? Perdão? No te escuto. ¿Mi pantalla se logra visualizar? No. Bueno, prueba. Sí, aquí está. ¿Ahora? Sí, agora sim. Ok. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Abdiel Vázquez. Desculpa, Abdiel. No estás em modo de apresentação. No. ¿Ahora? No. Wow, acá sí me sale. Un momento, voy para allá. ¿Me notifican? ¿Aló? Sí, ahora ¿Buenas? sí. Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Gracias. Ok, listo. No, ahora no. No Ok, más. sí. Yo soy meteorólogo pronosticador Sí. el Instituto de... ¿Cómo? Del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá. Y bueno, básicamente trataré de ser lo más resumido posible. Así que avanzaré. En base a la institución como tal, antes era una institución independiente, pero hubo un factor bastante que aconteció en el 2020 y fue prácticamente el huracán Eta. Al final, pues, los estragos fueron considerados 17 muertes, y a raíz de todo esto nace la idea de crear un instituto que va a ser la voz oficial en representación del país ante la OMM. La información con los demás países. Antes, comúnmente se le llama CAMA, era TESA, una institución más independiente. Ahora es
de Meteorología e Hidrología de Panamá. Cuatro. La primera es la Dirección de Hidrología y la Dirección. Ambas están todas, tienen sus departamentos por separado dentro del instituto como tal, pero trabajamos de la mano uno con otro. En cuanto yo me encuentro actualmente, yo soy pronosticador. Actualmente ya tengo 1 año y medio de estar laborando aquí. Soy estudiante egresado de la Universidad de Panamá. Actualmente me encuentro también en mi trabajo final. Y en el área de meteorología somos 8 pronosticadores. Tenemos 3 turnos y 5 días al año. El turno A corresponde de las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, en el cual yo me encontraba actualmente. Ahora estoy aquí con ustedes. El turno B comprende desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde y el turno C desde las 3 hasta las 11 de la noche. Para ser resumido, en el día se hacen 3 boletines. Se hace algo que llamamos set, que son las características del estado del tiempo. Esto se basa en lo que aconteció durante todo el día, las condiciones más significativas en la mañana, tarde y noche, temperaturas máximas, reanálisis de superficie. En cuanto a los boletines, básicamente es la descripción de lo que va a acontecer en lo que es el resto del día. También se hace lo que es la recolección de métares, reanálisis de superficie, se reanalizan todas las cartas de superficie, entendiendo mucho que para el área tropical nuestra y más sobre Panamá, muchas de las cartas analizadas por NHC tienden a tener pequeños errores, ¿no? Y entendemos esa parte de que estamos ubicados en el área tropical, ¿no? También confeccionamos algo que se llama el SET, que es un pronóstico de 72 horas. También otro que se le llama COE, COE, que es el pronóstico de 72 horas. Confeccionamos también lo que se llama pronóstico marítimo, pronóstico diario, todos los días. Y para avanzar, nuestros insumos en los que más nos basamos nosotros son los productos de la NOAA, el Centro Nacional Europeo y también el GPS. Tenemos un sistema de detección de descargas para el seguimiento de las tormentas. Es un producto interno. También se usa mucho el WinGrid para el procesamiento de los datos del GPS y obviamente tener un mejor reanálisis como tal. Durante horas de la mañana también tenemos acceso a lo que es el radiosondeo por parte de la ACP y actualmente se está llevando a cabo pruebas para hacer para hacer nuevos lances de radiosondeo en la área occidental. Este radiosondeo que nos proporciona la ACP o la autoridad del canal de Panamá se realiza en todo lo que es la parte capital del país. Obvio, ¿no? Por allí es donde pasa también cerca lo que es el canal de Panamá. Así que esto nos ayuda mucho a analizar nuestro entorno y para elaborar un mejor producto a la hora de emitir ya sean avisos, tanto de vigilancia o como avisos de advertencia, que son los 2 tipos de avisos que nosotros manejamos aquí internamente y también para lo que es el país como tal. También contamos con el apoyo con la ayuda de un radar meteorológico. El mismo se ubica en el área occidental del país, pero en esta imagen en la que yo coloco al lado izquierdo, el radar, primero que nada por el tema de la ubicación, no logra abarcar todo lo que es la parte de la vertiente caribeña como tal. Entonces, todo lo que él visualiza es de la vertiente pacífica. El otro radar con el que también nosotros tenemos acceso
es también brindado por parte de la Autoridad del Canal de Panamá. Este se encuentra, como había bien mencionado, en lo que es la parte capitalina del país. Así que, y bueno, también en este caso se está trabajando actualmente haciendo las evaluaciones, haciendo los estudios, porque no es tanto el colocar un radar en el área de la vertiente caribeña, sino más bien la accesibilidad como tal, al tratarse de una cordillera sumamente alta, por arriba de los 3.000 metros, y todo el tema de movilización hacia allá. Pero es un área muy, muy importante del país donde prácticamente todos los meses del año llueve. En cuanto al tema también de la red de estaciones meteorológicas, contamos con alrededor de 317 distribuidas en todo el país, pero aún así no se da abasto como tal. Estas están divididas en tanto meteorológicas como hidrológicas. También, ahora, en el comportamiento meteorológico de las estaciones, al estar ubicado en el área tropical, contamos, creo que ya con varios países lo mencionaron anteriormente, tenemos dos estaciones, la temporada seca y la temporada lluviosa. Normalmente, el promedio de lluvia en Panamá está por arriba de los 3.000 milímetros anuales. La estación lluviosa comienza normalmente en lo que es ya finalizando el mes de mayo hasta finales del mes de diciembre. Y la temporada seca a partir de finales de diciembre hasta principios de mayo. Ahora hemos notado que han habido cambios bastante significativos en cuanto al tema de la entrada de la estación seca y el tema de la estación lluviosa. Obvio, no estábamos influenciados bajo el efecto del fenómeno del Niño y ahora con condiciones neutras, y todo esto ha hecho que tanto la entrada de la estación lluviosa en el país este año se haya retardado prácticamente más de un mes como tal, y no nos extrañaremos que las lluvias se puedan extender hasta enero del año que viene. O sea que la temporada seca que viene, que está por entrar, se tarda. Son condiciones bastantes, no solamente en este tema, sino en todo, tanto en las precipitaciones que últimamente se han estado observando, ¿no?, los cambios significativos que hay, y se están haciendo estudios del por qué no. Principales desafíos del pronóstico del tiempo en Panamá. Obviamente la mejora de los pronósticos a corto plazo, los cambios bruscos con respecto al comportamiento del tiempo diario. No sé quiénes han visitado Panamá, pero Panamá es un país en el que ahorita mismo está soleado totalmente, está despejado, pero no necesita más de 30 minutos para que todo el panorama que se encuentra en este momento cambie. Entonces, es un tema que todavía para nosotros es un poco desafiante, ¿no? Porque muchas veces los modelos nos muestran que va a haber lluvia, sí, y muchas veces coinciden como tal. Aparte del modelo europeo y el GPS que usamos, también en algunas ocasiones tendemos a usar lo que es el modelo, el ICON, y se unen los tres al mismo tiempo, ¿no? Pero el tema está en qué momento va a comenzar esas precipitaciones. Entonces, ese es un tema de bastante desafiante. Vuelvo y le repito, el tiempo en Panamá cambia en menos de 20 o 30 minutos totalmente. Lluvias excesivas y significativas que se pueden dar de un momento a otro. También lo que es el comportamiento de la zona de convergencia intertropical, que normalmente es de la que
a nosotros nos define la estación seca, la estación lluviosa, ¿no? Cuando la estación seca, normalmente ella tiende a desplazarse un poco más hacia el sur, y ahora en lo que es la estación lluviosa, normalmente siempre se ubica sobre el país, pero hemos tenido bastantes variaciones este año por el tema del debilitamiento de los vientos alisios, etcétera, entre otras cosas. El comportamiento de los vientos. Últimamente, este tema también ha sido bastante desafiante para Panamá, porque hemos notado que a pesar, supongamos que tenemos masas de aire seco en niveles medios, niveles altos, lo cual va a dificultar un poco el tema de la convección profunda. A pesar de que tengamos eso y tengamos cortantes en niveles altos, cuando tenemos vientos del sur intensificados, normalmente hacia el Golfo de Panamá, se forma una línea de confluencia entrante que le entra a la capital de lleno. A pesar de los otros factores negativos que tiene para que se produzcan, o sea, sí cabe la posibilidad de que hayan desarrollo, ¿no? Pero muy aislado y de corta duración normalmente diríamos. Pero se ha observado últimamente, en los últimos años, que esta línea de confluencia que se forman de los vientos causa estrago totalmente, rompe las tres capas de la atmósfera, niveles bajos, medios y altos, y normalmente lo que siempre ha estado ocurriendo es que deja inundaciones en todo lo que es la región centro y oriental del país. Así que es un tema todavía también bastante desafiante. Otras veces pasa también de que tenemos ese patrón y tenemos lo demás, pero no se da. Se dan como normalmente uno piensa, ¿no? Van a haber desarrollo, hay bastante calentamiento, etcétera, pero los desarrollos van a ser de corta duración, etcétera. Entonces es un tema bastante desafiante. Algo que ya había mencionado, el tema ahora del inicio y las finalizaciones de las dos estaciones. También aumentar la red nacional de observación, realizar más caso estudio de los sistemas que nos afectan a menudo, implementación, ¿no? Creo que hay muchas cosas aquí que muchas instituciones enfrentan, ¿no? El tema del personal, solamente somos 8, y bueno, todo el año todavía sigue siendo también un desafío el que más personas se nos unan a nosotros, y ya no es un tema de la institución como tal o de nosotros como meteorólogos, ¿no? Sino más bien de las personas que se animan a estudiar. Normalmente a la carrera han estado entrando entre 30 a 25 estudiantes, pero lastimosamente no pasan del año, de los 2, 3 años. Entonces, por esa parte es bastante todavía tratar de buscar la manera, ¿no? de también apoyar al estudiante a que culmine, porque es importante, ¿no? Tener todos los conocimientos básicos hasta lo más avanzado que se puedan tener en esta carrera de meteorología aquí en Panamá. Entonces, un tema que todavía se sigue tratando. Ahora, el tema de los principales fenómenos que requieren más atención. Al estar muy cercano al Ecuador, ¿no? Somos bastante afectados por lo que es el tema de las ondas tropicales. Actualmente tenemos, bueno, en nuestro registro tenemos 34 ondas que han pasado sobre el país. Si vamos al registro original, de hecho son más, pero muchas de ellas se convierten en ciclones tropicales, evolucionan, etcétera. Otras se desvían más hacia lo que es el área norte, que ha pasado este año, que fueron 2 ondas tropicales, casi llegando a Panamá, se desviaron, o sea, tuvieron un desplazamiento más hacia el norte.
por lo que no nos afectó a nosotros como tal. Sí le hacemos un estudio bastante profundo de estas ondas tropicales, en el tema del carácter de que si son negativas, positivas, por desplazando, ¿no? En el país. Abdiel, então, desculpa, tá, a gente não consegue te escutar no momento. Vocês estão me escutando? Abdiel? Me escuta? Escutando? Assim, é muito cortado. Acho que é a conexão. Vamos tentar de novo. Pode continuar, por favor. Un momento. A apresentação está boa. No te escuto bien. ¿Ahora? Sí, sí. Mejor. ¿Me dejas saber? Sí, mejor. Ok. Sí, como había mencionado, los fenómenos principales que lo que más le prestamos atención son las ondas tropicales, el tema de los vientos alisios, ya que los vientos alisios son los que hacen que la estación lluviosa nunca pare en la vertiente caribeña de nuestro país. En esa vertiente no hay estación seca en casi todo el año. Muy pocos días secos, por decirlo así. También el tema del polvo sahariano influye mucho sobre nuestra región. Los ciclones tropicales, más que nada los efectos indirectos de los mismos. Sistemas convectivos mesoescalares, últimamente es un tema de discusión aquí internamente entre nosotros los pronosticadores de aquí, ya que es lo que hemos visto que mayormente nos ha afectado en los últimos años, en los estudios que se han hecho. Muchas veces se nos forma una tormenta, inmediatamente se va replicando. Y ese tema es bastante complicado de predecir aquí en el país como tal, porque muchos factores como el tema ya había mencionado, ¿no? Tenemos cortante, tenemos diferentes factores que, entre comillas, inhibirían esos sistemas, pero resulta que no son así, ¿no? Entonces también lo que es las bajas presiones, creo que había escuchado la compañera de Costa Rica hablando de este tema, a la baja que nosotros le llamamos la baja de Colombia, yo le llamaba la baja de Panamá. Bueno, prácticamente esa nosotros le llamamos la baja de Panamá y tenemos otra que se sitúa sobre el país o muchas veces hacia lo que es el oriente de Panamá, casi cercano a la frontera con Costa Rica. Entonces, tenemos estos sistemas de bajas presiones que influyen muchas veces también sobre el país. El tema de los frentes fríos, en algunas ocasiones llegan hasta el país, en otras ocasiones no llegan como tal, pero la capa frontal que siempre traen consigo, pues generan afectaciones bastante significativas en todo el país. También últimamente otro tema de Rusia es el tema de las ondas Kelvin y el famoso giro centroamericano que se ha estado presentando con mayor frecuencia de lo que hemos visto anteriormente. El año pasado, bueno, de los que nos afectó a nosotros, fueron dos. Este año, a lo que vamos, van dos, de hecho, pero nos ha afectado
prácticamente 3 veces más de lo que nos afectó el año pasado. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Cualquier consulta, estoy a la orden para las preguntas. Muchas gracias, Abdiel, por tu presentación. Okay. ¿Perguntas? Vocês trabalham em 8 meteorologistas, Abdiel? Sí, somos 8 acá. Vocês utilizam os produtos do GFS e do SMWF também? Sí, también. Usamos Una consulta. Sí. Los 8 meteorólogos cubren la parte hidrológica, meteorológica y además la parte aeronáutica y marítima. No. La parte aeronáutica la cubre lo que es el sistema aeronáutico civil. Es otro aparte aquí. Y la parte hidrológica nosotros apoyamos. Hacemos de lunes a viernes un pronóstico de 10 días. Esos 10 días son subdivididos en 10 cuencas. Al final son 100 productos, 100 valores que lanzamos y son más que nada para la cuenca. A partir de allí, los hidrólogos que trabajan dentro del INPA, ellos evalúan, ¿no?, el tema de las represas, si van a estar, van a almacenar, estamos subdivididos como tal, pero al final nos apoyamos un poquito Abdiel, está más, cortando tua fala. por decirlo así, desligado, pero igualmente mantenemos. Perdão. Pode repetir, por favor? A última parte da tua fala. Ahora sí. Bueno, en lo que había comentado, ¿no?, que la parte más, lo que es el tema de aeronáutica y marítima, somos un poquito más desligados, por decirlo así. Pero al final, en temas de unir información, tratamos de hacerlo, ya que son diferentes instituciones en el país como tal. No es que todas trabajamos para una sola institución, no, sino que cada área tiene su institución. Y bueno, habían preguntado el tema de las ¿cuántos años dura la carrera aquí? Aquí dura 4 años. 4 años dura la carrera, pero lamentablemente es algo bastante complicado de cumplir y se ha visto, ¿no?, en los estudiantes, como yo había mencionado. Hay estudiantes que todavía tienen 7 años y no logran terminar, ¿no? Entonces, pienso que es algo que acontece, ¿no?, en muchos países. Sim, mesmo em Brasil acontece. Sí. El tema es que aquí, necesitamos, se hacen promociones, se incentiva, se habla con los estudiantes, se les lleva, se les hace gira, pero bueno, al final son ellos, ¿no? Y bueno, ahí no podemos hacer mucho. Dice Orlando que en Chile son 4 años. Igualmente, así como él estaba comentando, terminan en 6, 7 años, aquí es lo mismo. Aquí es lo mismo. Temos aqui uma pergunta do Romel. Se mencionou que a estação Rio Vossa se estendia
hasta enero en Panamá. ¿Está relacionado con la ITCZ? ¿TCZ? Ah, no. No, no como tal. Creo que lo que nos está influenciando actualmente es el tema del fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. Ese temita no es lo que nos ha estado, por decirlo así, alterando las estaciones. Igualmente en el tema de las precipitaciones. Eh, hemos tenido días, por ejemplo, a un área en el que en 18 horas llovieron aproximadamente 364 milímetros. Es demasiada lluvia. Es algo que ni los modelos pudieron ver ni nada. Entonces, estamos en ese tema, ¿no? De hacer los casos estudios, relacionarlo con todo lo que es el fenómeno del niño y ahora la fase neutra y entre comillas vamos a ver qué sucede, si viene la niña, no viene la niña. Más que nada es un tema relacionado con eso. No tanto con la ITCZ, porque automáticamente cuando entra diciembre los vientos del este o vientos alisos se intensifican. Pero al estar independientemente que la ITCZ o zona de convergencia intertropical se desplace al sur, en Panamá sigue habiendo lluvia. Entonces sí es un tema bastante profundo para hacer un caso estudio, ¿no? Gracias. Tem mais alguns comentários no chat sobre a carreira. Se podes responder o chat. Me gustaría invitar Bolivia, de Senami, para hacer su presentación. Muchas gracias a Jewan, nuevamente. A la orden. Temos os colegas da Bolívia online? Acho que não, né? Não temos a apresentação da Bolívia. Eu acho que não tem ninguém online da Bolívia aqui, né? Bom, nesse caso, eu deixo aberto para a gente discutir algumas outras questões a respeito das apresentações dos países que foram realizados. Se não tiver nada a ser perguntado, discussões a respeito, então a gente pode ter um intervalo até a próxima aula, que está marcada para às 11 horas, do Marcelo Barbio, que vai falar sobre uma aplicação em metrologia operacional, que é a aplicação da equação de Sutcliffe aplicada à modelagem. Ele vai nos apresentar aí a forma de utilizar a equação de Sutcliffe para fazer diagnóstico de eventos extremos. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, discutir alguma questão das apresentações dos países, fiquem à vontade. Senão a gente volta daqui a 25 minutos. Tudo bem?
Se alguém gostaria de falar, pode ficar à vontade para abrir o microfone. Ok, então voltamos daqui a 25 minutos, às 11 horas. Ok? Hasta luego. Essa é a gravação. Bom, mais uma vez, buenos dias a todos. Vamos voltar, então, à nossa programação. Temos agora a apresentação do Dr. Marcelo Barbio, nosso colega do INPE. Marcelo, por gentileza, você pode se apresentar brevemente para a nossa turma, por favor? E pode dar início à tua apresentação. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. O meu nome é Marcelo Barbio Rosa. Eu sou formado em meteorologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1993. Eu trabalho no INPE desde 1995, né, quase 30 anos. Já trabalhei na parte de previsão também, trabalhei um pouco também com imagem de satélite e agora estou trabalhando na avaliação de modelos. Tenho mestrado na universidade, no próprio INPE, né, que eu tirei em 1997, e tenho doutorado pela Universidade de São Paulo, que eu tirei em 2002. Então, a ideia dessa apresentação é fazer uma revisão do Sutcliffe, né? Que eu acho que todo mundo já conhece, já deve ter visto em algum momento. É uma teoria baroclínica, né, desenvolvida nos anos 50, e que permite você separar a tendência da vorticidade, que era muito importante naquela época, ainda é agora, né, claro, é física, mas você poder separar em algumas componentes e analisá-las separadamente. Então, a ideia de revisar é aplicar essa metodologia justamente nos modelos, né? Em especial no modelo Monan, e para fazer uma análise de cada componente dessa equação. Eu vou iniciar a apresentação. Ariane, você precisa me autorizar. Certo. Prontinho, agora você tem a permissão para apresentar. Certo. Deixa eu botar em modo apresentação. Vamos se vai. Peraí. Vocês estão vendo, Ariane? Está vendo aí? Não está em modo apresentação ainda. Eu já coloquei. Acho que está com com atraso, né? Pode ser, vamos esperar um pouquinho. Eu consigo ver todos os slides, só que não no modo apresentação. É estranho, o meu aqui já está na apresentação. Será que é o compartilhamento da tela, que não foi toda a tela? Não, mas para eu acessar, deixa eu tirei. Para eu acessar o compartilhamento, eu tenho que estar com ela não em modo apresentação, senão eu não consigo acessar os botões. Isso. Mas aí tu selecionou a tela inteira ou tu selecionou uma janela? Deixa eu ver aqui agora, eu não lembro. Deixa eu tentar de novo aqui, vamos ver. Eu selecionei uma janela. Aí tu tem que selecionar janelas da apresentação. Não sei se... Isso, não, foi o que eu fiz. Só que aí ela não está em modo apresentação, porque senão eu não consigo fazer isso aí. Agora eu compartilho e vou dar agora a apresentação. F5 aqui. Agora, para mim, já está compartilhando. Já está em modo apresentação. Não, eu acho que ela não está pegando a tela certa. Talvez se tu selecionar tela inteira, aí vai. Tá. Então vamos tentar isso aí. Peraí. Eu já fiz isso aí com a apresentação e funcionou. Vou tentar. Tela inteira. Tá.
compartilhar, vai dar uma... Deixa eu ver, vamos ver se agora... Eu vou colocar o modo apresentação. Tá. Foi agora? Sim, agora foi. Tá. Então, bem, já fiz a apresentação, né? Bem, a ideia como eu já tinha falado, a ideia do Sutcliffe, ela é uma ideia, foi desenvolvido nos Estados Unidos e eu acho que na Inglaterra, se eu não me engano. E ela trabalha mais com a parte subtropical e extratrópicos, por ser uma teoria baroclínica, né? A gente consegue aplicar até na nossa região aqui, tem mais ou menos uns 20 graus, 15 graus de latitude, porque ela, em algum momento, ela vai usar aproximação geostrófica, mas ela consegue captar bem os sinais de convergência, de variação de vorticidade nessas latitudes, né? Ela baseia assim na premissa que que os sistemas frontais dependem geralmente da presença de uma zona baroclínica em superfície, quer dizer, no caso é a teoria baroclínica, e da aproximação de um cavados em médios níveis, também teoria baroclínica. Como falei, foi desenvolvida nos anos 50, e ela trabalha basicamente com dois níveis. É o nível de 500 HPA, que a gente trata como nível de não divergência, e a superfície, que é o nosso objetivo, que é justamente calcular a variação da vorticidade na superfície, né? Bem, a evolução do sistema sinótico em latitudes médias e altas é explicado basicamente pela vorticidade absoluta, né? Onde você tem a vorticidade absoluta é igual à vorticidade relativa mais a velocidade planetária, que é dada pelo parâmetro de Coriolis. A variação da vorticidade absoluta ela pode ser igualada a termos de divergência da vorticidade, mais dois termos menores, que são esses apresentados aqui. Esse primeiro termo ele é o termo de cisalhamento vertical do campo de vento horizontal e o cisalhamento horizontal da velocidade vertical. Você tem a velocidade vertical representada, o cisalhamento na latitude e na longitude, e o transporte dessa energia, dessa vorticidade, para nível mais alto, que é representado pelo U e pelo V. Já o terceiro termo, o último termo, ele é o termo selenoidal, né? Também é um termo muito pequeno, acho que menor até que este, né? E geralmente ele é desprezado, né? Bem, considerando a equação anterior, dos três termos apresentados do lado direito, somente o primeiro é considerado, dado em razão do fato de ele ter uma ordem de grandeza maior do que os demais. Então, os termos de solenoide e os termos de gradiente horizontal, né, eles são desconsiderados nessa aproximação. A derivada total da vorticidade ela é dada pela variação local mais um termo advectivo. Esse termo advectivo, normalmente a gente chama de termo de deslocamento, ou seja, você considera um sistema, uma frente fria ou um ciclone extratropical como uma entidade única. E esse C seria a velocidade média em que ele se desloca, não é a velocidade do vento. A gente geralmente usa o perfil do vento médio, mas, na verdade, você tem que levar em consideração o deslocamento do sistema como um todo, que é um parâmetro muito difícil de se validar e geralmente não é calculado. Bem, considerando que o objetivo é calcular a ciclogênio em superfície, o Q0, né, as duas equações anteriores podem ser combinadas, né? Ou seja, nós temos que a variação da vorticidade total na superfície, mais a sua advecção, é igual à divergência do sistema, a divergência dessa mesma vorticidade, né? A equação assim explica a variação da componente vertical, é claro que isso aqui é apenas componente vertical, e já que as componentes da vorticidade horizontal são de uma ordem de grandeza menor, como já havia dito, né?
Bem, o segundo passo é aqui a minha equação para a superfície, o segundo passo é para calcular o nível de não divergência. Novamente, nós temos a mesma equação, a variação total da vorticidade é igual à sua divergência-convergência. Porém, no nível de não divergência, no nível de não divergência, a componente horizontal da divergência do vento ela é muito baixa ou nula, predominando somente a componente vertical. Então, é essa a equação que nós vemos aqui, abrindo esse termo em termo local, mais a sua advecção, né? Nós temos que ele é identicamente igual à divergência vertical de vorticidade, ou seja, dada pelo ômega, d rond Q, d rond P. Com isso, nós temos esses dois pares de equação. Nós temos em superfície, que é a variação da vorticidade local da vorticidade de superfície, mais a sua advecção dá a variação total da vorticidade. E, no nível de não divergência, nós temos que a variação local da vorticidade mais o seu termo de advecção, ele é igual, praticamente, à convergência vertical do sistema. Com isso, agora, nós temos que juntar os dois, porque essa é a ideia do Sutcliffe. E a forma de combinar as duas equações é usando o vento térmico, né, onde que o vento térmico é igual ao vento no nível de não divergência, nesse caso aqui, menos o vento em superfície. Tá? Colocando em evidência o vento em 500, nós temos essa equação. E, em seguida, a ideia é calcular a vorticidade, é aplicar o operador rotacional em todas as componentes do vento e fazendo o produto escalar com K, já que a minha ideia é pegar a componente vertical, já que as componentes horizontais da vorticidade elas são desprezíveis e não são calculadas. Essa vorticidade que a gente calcula, ela é a vorticidade da componente vertical. Bem, aplicando-se o rotacional, o parâmetro de Coriolis, ele não gera rotacional, né? Ele só tem uma componente, então não faz sentido você aplicar nele. Com isso, nós temos que a vorticidade no nível de não divergência ela é igual à vorticidade relativa do vento térmico mais a vorticidade total na superfície. Bem, aplicando-se a relação anterior, essa que a gente acabou de desenvolver, na equação de vorticidade planetária, no nível de não divergência, que é dada abaixo, né, só para relembrar a equação, nós temos, a gente aplica aquela equação anterior, então nós temos que a variação local da vorticidade do vento térmico, mais a vorticidade, a variação local da vorticidade em 1000, ela mais a advecção de vorticidade no nível de 500, e a gente aqui, nesse caso, eu não apliquei, porque eu quero manter esse Q aqui em 500. Nós temos, passando esse termo para cá, nós temos que isso é igual à componente vertical, a derivada vertical da vorticidade do vento térmico, mais a componente vertical da vorticidade total, né, planetária, a componente vertical da vorticidade planetária em superfície. Aí nós fazemos apenas uma reorganização da equação, colocando ela em evidência, colocando a vorticidade total, né, em evidência, e aí nós temos esses três termos da equação. Bem, na prática, o termo de convergência vertical da velocidade relativa do vento térmico é muito pequena, né? Que seria essa componente. Realmente, ele já é um termo muito pequeno, você multiplicando pela velocidade vertical, ele fica menor ainda. Assim, a expressão acima fica resumida a essa simples equação, que é a variação local
da vorticidade, da vorticidade total, absoluta, ela é igual a menos a variação local do vento térmico, mais a advecção de vorticidade em 500. Esse aqui já sendo já o primeiro termo da equação de Sutcliffe. Continuando. Até então, eu trabalhei com a parte dinâmica do sistema. Agora eu vou entrar na parte termodinâmica. Para entrar na parte termodinâmica, eu uso a primeira lei da termodinâmica, onde a variação interna da energia, ela é dada pela variação de temperatura multiplicada pelo constante dos gases, menos o trabalho. Ou seja, se você aquece, você tem naturalmente expansão, então isso aí tem que ser compensado na variação total de energia. Isso aqui é trabalho, unidade de trabalho, menos alfa, que é inverso da densidade, dP. Bem, aí eu derivo essa equação no tempo e divido por Cp. Então eu chego a essa nova relação, onde a variação total da temperatura é dada pela variação da quantidade de calor, né, sobre Cp, mais o lapse rate da diabática seca, que é dada por alfa sobre Cp. Então, é definida como alfa sobre Cp. E ômega é dP sobre dt. Aí, todo mundo sabe que isso aqui esse lapse rate da diabática seca seria a temperatura que a parcela alcançaria se não houvesse troca de calor, né, e não desconsiderando a presença de umidade. Então, de todos os lapse rates, ela tem que ser a maior, né, acho que em torno de 10 graus por quilômetro, se eu não me engano. Positivo. Bem, expandindo o termo esquerdo da equação anterior, né, voltando à equação anterior aqui, que é esse termo aqui, nós temos que a variação local de temperatura mais a advecção horizontal desse mesmo termo é igual ao lapse rate da atmosfera, dt sobre dp, vezes ômega, que seria a advecção vertical de temperatura. Ô, Marcelo. Pronto? Desculpa interromper. Pode, por gentileza, só falar um pouquinho mais devagar para... Tá bom. Para facilitar mais para o... o pessoal acaba não entendendo. Já fala espanhol. Eu não hablo espanhol. Bem, ainda mais com o sotaque carioca, né? Sotaque carioca. Não muito. Pero não muito. Bem, voltando, né? Então, eu abro a variação total de temperatura em 3 termos, né? Eu tenho a variação local mais a advecção horizontal mais a advecção vertical. A advecção vertical eu uso o gama, né, porque é a derivada vertical, dt, dp, e ômega e vezes ômega, que é a componente vertical do vento. Isto é igual à variação de calor, como já estava escrito, mais a advecção vertical associado à adiabática seca, transporte vertical devido à adiabática seca. Rearrumando, nós temos dt, a variação local, menos este termo. Eu combino este com esse, que é a ômega vezes a diabática seca menos o lapse rate, a diabática. E isto aqui é o parâmetro de estabilidade estática. Ele está profundamente relacionado com a teoria do CISC, que é a estabilidade de segundo tipo, onde você tem o gradiente... onde você tem o lapse rate
da atmosfera, ele está normalmente entre o lapse rate da adiabática seca e o lapse rate da adiabática saturada, que aqui não está representado. Então, aqui nesse caso, ele é sempre positivo, a não ser que tenhamos situações de uma evolução superadiabática, o que não é muito comum, né? A evolução adiabática, por isso que esse termo aqui praticamente é sempre positivo. E temos a variação total de energia interna, que é a parte diabática do sistema. Esse DH aqui, você está incluindo todos os processos diabáticos, por exemplo, liberação de calor latente, termo de radiação, fluxos de superfície, né, estão aqui dentro. Então, e esse termo aqui, ele é muito difícil de você equacionar. A gente trabalha a gente calcula ele através do resíduo da equação termodinâmica. Bem, aplicando-se a hidrostática, a equação da hidrostática, nós temos que a temperatura é igual a menos a gravidade, dividido a constante dos gases, vezes, né, multiplicado por d rond z, d rond logaritmo neperiano da pressão. Eu vou pegar esta equação e vou substituir nesta equação. Então, nós temos a temperatura sendo substituída aqui e aqui, e neste ponto. Neste ponto e neste ponto, não foi feita nenhuma alteração. Fazendo-se a integração do lado esquerdo, que é estes termos aqui, a gente aplica a integral do logaritmo de P0 a P, como aqui é uma derivada integral dela, não vai haver alteração. Então, nós temos que o termo à esquerda ele está associado à evolução da espessura da camada ao longo do tempo. O primeiro termo do lado direito, que é este aqui, fazemos a mesma integração, e aí nós temos que ver, aqui eu aplico o vento médio, né, porque como o vento ele é função da altura, e geralmente eu não tenho esse perfil entre dois níveis, porque eu só tenho o nível P e o nível P0. Eu pego, se eu tivesse que equacionar, botar ele em função de P, ele teria que continuar dentro da integral. Então, para evitar uma solução mais complexa, eu aplico um vento médio, eu tiro o vento médio na camada inteira, não importa quantos níveis, e coloco o vento médio. E o gradiente de espessura, né? Então, onde V médio é o vento médio da camada e o A delta Z é a advecção de espessura, ou seja, dada pelo vento médio. O segundo e o terceiro termo também pode ser integrado, né? Aí, novamente, eu tenho o mesmo problema. Aqui eu tenho uma variação, um termo que ele vai variar em relação à altura, mas eu coloco o valor médio de modo que esse termo aqui pode sair da integral e não ser integrada junto com o dln de P, fazendo com que eu tenha a média na camada desse termo, ln de P sobre P0. Igualmente, eu faço com o termo diabático. Eu considero como valor médio na camada e tenho a integral. Deixando a equação A, que é esta aqui, com a seguinte forma, que a variação da espessura no tempo é igual à sua advecção mais a integral
do termo de estabilidade estática, que é o termo adiabático, mais o termo diabático. E essa equação é bem conhecida como a equação da tendência de espessura. Bem, não chegamos ao fim ainda. Bem, a ideia central é calcular a tendência de vorticidade. Então, o próximo passo é tentar achar uma relação entre vorticidade relativa e variação de espessura. Esta última já é dada pela aproximação geostrófica. Você tem que a vorticidade geostrófica é dada por essa equação, que é idêntica à vorticidade do vento comum, porém, ela é idêntica ao laplaciano da altura geopotencial multiplicado pela gravidade e dividido pelo parâmetro de Coriolis. Logo, a vorticidade devida ao vento térmico, calculo o vento térmico, é dado simplesmente pelo laplaciano da espessura da camada, como nós já havíamos encontrado na equação anterior. Este termo aqui. Então, a ideia agora é combinar essas equações. Então, nós temos o seguinte passo. Aplicando-se o operador laplaciano na equação da espessura, eu aplico o laplaciano na equação da espessura, que é aquela equação anterior, e esta aqui. Aplicando-se o laplaciano, nós temos que ele é igual ao laplaciano da advecção de espessura, mais o laplaciano do termo de estabilidade estática, definido como segue, como definimos, mais o laplaciano do aquecimento diabático, que novamente é definido por esse valor, por esse termo, né? H passa a ser igual a este valor. Então, nós temos duas relações. Nós temos o laplaciano aplicado à equação de tendência da espessura, e nós temos a vorticidade do vento térmico, que também é uma função da espessura. Temos esses dois termos idênticos. Agora, a ideia é combinar os dois sistemas, as duas equações. Bem, apenas fazendo uma multiplicação, multiplica-se nesse termo acima por R e divide por F, para ficar G sobre F, e rearrumamos a equação. Então, nós temos que a variação local do vento térmico é igual ao laplaciano da advecção de espessura, mais o laplaciano do termo adiabático, mais o laplaciano do termo diabático. Bem, voltando à equação da variação da vorticidade planetária em superfície, né? Absoluta, perdão, planetária é o parâmetro de Coriolis. Absoluta, nós temos que ela é igual a menos a variação da vorticidade do vento térmico mais a advecção de vorticidade em 500 HPA. Isso nós fizemos no início. Vemos que esta expressão pode ser complementada pela anterior, dando que eu substituo esse termo na equação anterior, esse aqui, é o mesmo, e aí eu tenho que a variação
da vorticidade absoluta em superfície é igual à advecção de vorticidade em 500 HPa menos o laplaciano da advecção de espessura menos o laplaciano do termo adiabático menos o laplaciano do termo diabático. Novamente, lembrando-se da relação que explica a variação da componente vertical absoluta, nós temos que a variação total é dada pela variação local mais um termo de deslocamento, que eu havia falado. Combinando essas duas, nós chegamos à equação de Sutcliffe de desenvolvimento. Nós temos aí 5 termos, né, dos quais eu já falei todos eles, né? Na prática, como eu disse, esse termo aqui ele é muito difícil de calcular e aqui trata-se da variação total. Normalmente, o que nós trabalhamos é a variação local, né? O que se tem é a variação local. Então, da equação de Sutcliffe, nós vamos manter, eu calculei apenas este termo e este. Esse termo aqui eu não calculei, né? Então, eu não teria a variação total, eu teria a variação local da vorticidade. Resumindo, a equação acima procura explicar o desenvolvimento de sistemas em latitudes médias e altas a partir do conhecimento dos termos de advecção, deslocamento, de estabilidade, ou adiabático, e diabático. Bem, a grande vantagem na época era poder calcular em cartas sinóticas, né, porque não havia computadores, e você daria ao meteorologista uma ideia de como estaria a tendência de vorticidade em superfície. Novamente, as 5 equações, né, 5 termos, né? E agora eu vou mostrar o resultado. Aí tem um porém, que é o seguinte: quando eu uso o Sutcliffe, ele está em mente escala sinótica. Os modelos atuais, a resolução de grade deles é uma resolução bem mais alta. Por exemplo, o Monan, a saída dele é de 25 quilômetros, 0,25 graus, aproximadamente. Quer dizer, é aproximadamente 25 quilômetros em latitudes de médias. Quando eu calculo o uso Sutcliffe, eu quero pegar o sinal de um sistema sinótico. Então, essas derivadas que existem aqui, elas não devem ser a resolução do modelo. Elas têm que trabalhar com a resolução de uma escala sinótica. Então, aí novamente temos que lembrar do conceito de Orlansky, que é em que ele separa, faz uma análise de escala, fez uma análise de escala, né? onde a considerada escala sinótica ela tem cerca de 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros você tem uma crista e um cavado. Então, os termos de derivada, elas têm que pegar o sinal desta onda, e não da alta resolução do modelo. Quando eu fiz computacionalmente, eu coloquei um ΔX de 1.000 quilômetros, né, fixo, independente da latitude, independente da resolução. Esta foi a minha solução. Funcionou bem, né? Só tem um termo que não ficou bom, porque justamente ele não usa derivadas, que é o termo diabático. Eu vou mostrar, mas não há problema. Depois eu vou mostrar que, apesar desse problema, o resultado final ele não é contabilizado. Eu vou mostrar o porquê. Bem, o primeiro termo da equação de Sutcliffe já foi previamente explicado, né? A advecção de vorticidade ele é mais importante em latitudes médias e altas, né? Próximo ao Equador, o valor tende a ser desprezível, óbvio, né?
E no inverno, com o aumento do gradiente meridional e de temperatura, este termo tende a ser maior. Então, aqui eu tenho o termo de advecção de vorticidade em 500. Aqui eu tenho a análise do ERA 5, resolução de 0,25. A previsão, aqui eu botei para o dia 30 de abril, né? Que eu não sei se, como a maioria dos que estão nos assistindo não são brasileiros, então eu não sei se vocês souberam dos eventos que afetaram o Rio Grande do Sul com chuvas muito fortes. No dia 30, seria 29 de abril à noite, 30:00, já estava ocorrendo bastante chuva no Rio Grande do Sul como um todo. Então, nós temos a circulação de 500 HPA, né, a previsão de 48, 120 e 240 horas do MONAN. Né? Nós vemos claramente que sistemas de 500 HPA ele tende a gerar vorticidade anticiclônica na parte ocidental dos sistemas e mais ao sul, seria sudoeste do sistema. E vorticidade negativa no lado nordeste desse sistema. Aqui nós vemos uma mudança da previsão, né, uma mudança com a previsão. E agora é interessante observar, você vê que pequenas modificações no campo de escoamento geram alguma vorticidade negativa. E essas propagações, temos aqui um exemplo também bem interessante, e também pegando a Argentina, pegando a Bolívia. Isso é interessante porque, apesar de ser fraco, ele pode disparar sistemas, disparar convecção. Eu lembro porque eu já peguei, na época que eu trabalhava na previsão de tempo, um cavado em 500, mais ou menos nessa região em São Paulo, ele foi suficiente para essa vorticidade disparar a convecção, e enquanto os modelos não colocavam nada, caiu uma chuva muito forte em São Paulo. Provavelmente devido a esse padrão que aparece na advecção de vorticidade. O Laplaciano de advecção de espessura. Bem, esse termo, no caso de sistema frontal, tem um máximo negativo no hemisfério sul, na vanguarda, ou seja, na frente de uma frente, né, onde ocorre a advecção quente mais intensa. Já na retaguarda da frente fria, ocorre a penetração da massa fria do sistema de alta pressão, e Lie, que é o Laplaciano, tende a ter um máximo positivo. E aqui temos um exemplo, a mesma situação. Você observa que em sistemas alta pressão ocorre uma tendência dessa vorticidade ser positiva. Aqui nós temos um sistema bem mais deslocado, então isso implica que o sistema com deslocamento para leste, a vorticidade negativa tende a aumentar na parte de trás, digamos assim, né, na parte leste do sistema. Perdão, na parte oeste do sistema, né, enquanto ele vai para leste. E nós temos a análise, ele é um termo mais fraco, principalmente nas latitudes que nós estamos trabalhando, mas ele tende a ser mais significativo em latitudes mais altas, 50 graus sul, 60 graus sul. Somando-se os dois termos, que seria a contribuição dinâmica de Sutcliffe, nós temos essa configuração. Bem, se não houvesse a parte dinâmica, você teria uma presença uma variação da vorticidade anticiclônica bem intensa dentro dos sistemas de alta pressão, mas também na parte de borda do sistema, que você também tem um processo de destruição da vorticidade negativa.
Já em pequenas regiões de cavado, como aqui mostra na região sul, nós temos uma configuração ao contrário. Aqui temos provavelmente um ciclone, né? Então você tem a vorticidade, a tendência da vorticidade ficar cada vez mais negativa, né? Se o sistema fica muito fraco, isso pode acontecer da advecção em altos níveis superar, a advecção de vorticidade superar a advecção de espessura, né? Em níveis mais baixos. Então, ele pode ficar negativo. Isso implica que esse sistema seria destruído, né? Nessa situação. E aí temos o termo adiabático, que eu tinha falado em relação aos gradientes, né? Que mesmo eu usando um gradiente de 1.000 quilômetros, o ômega ele tem uma magnitude, o ômega não é gerado apenas pela onda baroclínica. Ela também está sendo gerada por escalas menores, como convecção cúmulo, por exemplo. Então, quando eu aplico esta equação no modelo, eu tenho este resultado. Ele é muito mais caótico, muito mais ruidoso, né? Bem associado à componente ômega. É interessante observar que o parâmetro de estabilidade, dependendo da situação, ele funciona como um fator de geração de vorticidade negativa, ou seja, dentro de uma alta, ele pode ocasionar uma vorticidade negativa. Isso não implica que a vorticidade total vai ser negativa. Isso apenas indica que, nesta situação, a instabilidade, aí entramos na situação de instabilidade condicional, em que a estabilidade está tentando destruir o sistema de alta pressão. Já dentro de uma baixa pequena, como é o caso aqui, nós vemos ele novamente funcionando como gerador de vorticidade negativa. No campo de previsão, houve mudanças, né, principalmente nesse sistema bem pequeno. Ele manteve o padrão, mas é um sistema bem caótico. O termo diabático, eu calculo com o resíduo da equação termodinâmica. Agora, olha que interessante. A variação do termo diabático, ele representa o somatório desses três termos. Só que este termo é o termo diabático, que eu mostrei anteriormente, né? Então, mesmo eu tendo um campo ruidoso, quando eu somar o termo diabático mais o termo adiabático, eu vou concluir, né, em que a variação da parte termodinâmica é única e exclusivamente devido à variação local mais à advecção. Então, foi por isso que eu falei anteriormente que, apesar de eu ter um campo muito ruidoso, adiabático, ele vai ser cancelado pelo termo diabático nesta componente. Então, olhando o termo diabático, eu tenho isto. E aí eu tenho um sinal quase oposto. Então, enquanto a estabilidade estática promovia uma vorticidade negativa, o termo diabático ele funciona no sentido oposto. Aqui, nesta região onde estava ocorrendo precipitação, você tem, além da estabilidade estática, você tem os termos advectivos. E aqui, de certa forma, você pode associar a própria atividade cúmulo,
Por quê? Qual é a função, digamos, a função da formação de torres convectivas? É justamente você diminuir a instabilidade atmosférica, porque você transporta energia para cima. Então, a convecção profunda ela é uma resposta natural à instabilidade de segundo tipo, devido à convergência em superfície e a geração de velocidade vertical. Com a ideia, justamente com a finalidade, o termo não é apropriado, mas de estabilizar a atmosfera. Então, o termo diabático ele funciona como uma tentativa de destruir esse aprofundamento aqui e buscar o equilíbrio. Quando eu somo o termo adiabático com o termo diabático, esse termo aqui ele vai desaparecer, vai ser cancelado com esse parcialmente e teremos apenas a advecção, a variação total de temperatura, né, que é dado pela variação local mais a advecção. E aí nós temos, para onde o sistema está se deslocando, você tem vorticidade positiva, no caso aqui um sistema de alta pressão, e atrás do sistema a vorticidade tende a ser negativa, porque justamente ele está deslocando para leste, né? Nesse caso aqui, nós temos um mecanismo de tentativa da atmosfera de buscar a estabilidade. Então, justamente, é tentar destruir a vorticidade negativa que foi gerada pelos termos dinâmicos. Aqui é interessante, no Brasil, por exemplo, na circulação de borda de alta, que gera tempo estável, você vê claramente aqui, nós estamos numa borda de uma alta pressão, esse termo gerando um fator estabilizante. No Pacífico, nós temos a mesma coisa. Aqui nos Andes, eu não sei se isso aqui, se essa vorticidade negativa ela é confiável, porque os Andes são muito altos, né? Então boa parte da atmosfera que o modelo coloca interpolada, ela não existe. Eu teria que, na verdade, apenas levar em consideração da superfície até o topo de 500 HPA. Talvez no próximo passo eu faça essa correção e provavelmente esse campo aqui vai modificar. Usando a equação completa, exceto por este valor, né, eu tenho a variação local, eu tenho que Sutcliffe, basicamente, ele é modulado pela parte termodinâmica. Se a gente for voltar aqui, está quase idêntico. Praticamente, pouquíssima modificação. Então, em latitudes baixas, né, de 40 sul para cima, os termos termodinâmicos eles acabam dominando o padrão, né, funcionando como os amortecedores, os que vão estabilizar a atmosfera e os que vão instabilizar. E os termos dinâmicos eles funcionam como os que vão deslocar o sistema. Bem, aí tem o caso de 2 de maio. Eu não sei que horas são agora, Ariane. Bem, o caso de 2 de maio... Estamos... tem 15 minutos, Marcelo. 30 minutos? 15. 15 minutos, tá. Então, aí, analisando o caso do Rio Grande do Sul, no dia 2 de maio, eu tenho um acumulado de chuva desde o dia 30 de abril, às 12, até os dia 2 de maio. Né? Esse valor aqui ele é espúrio, tá? Não desconsidera. Então, praticamente a chuva esteve toda ela concentrada, observada no interior do Rio Grande do Sul. O Monan, ele, na previsão de 36 horas acumulado, ele dava mais ao sul. 60 horas, ele teve um bom desempenho, apesar do núcleo ter ficado mais próximo a Porto Alegre, sendo que o núcleo maior foi mais a oeste, e em 84 horas ele perdeu força. Analisando apenas o termo dinâmico,
o que já era esperado, o sistema de advecção de vorticidade em 500. E a advecção de espessura favorecia a destruição do sistema, né? Não favoreciam ao desenvolvimento do sistema. O termo termodinâmico, que é a soma dos dois, ele pela análise do ERA, ele estava mais ao sul do sistema. Já a previsão, ele bastante desorganizado. Aqui também bota uma área ainda com tendência a aprofundar. Aqui seria 2 de maio às 0 horas. Tá? E em 120 horas, um sistema de alta pressão praticamente colocando já quase estabilizando. Quando somo os dois, né, eu tenho um enfraquecimento da variação de vorticidade, né, e a previsão praticamente fica positiva. Eu coloquei a chuva, só que eu coloquei a observada, quer dizer, no caso seria pelo MERGE, e ele coloca justamente na parte ao norte do sistema. Se eu não estou me falha a memória, eu acho que o ERA ele coloca a chuva mais ao sul. Acho que a análise dele não estava boa. Acho que a análise já não estava sendo capaz de pegar esse sistema. Ele coloca um núcleo aqui, mas eu acredito que seja sorte. É óbvio que a equação de Sutcliffe ela não está inteiramente relacionada com a precipitação. Tá? Eu estou calculando variação de vorticidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui em regiões do Brasil vorticidade negativa, né, somando. Porém, não estava acontecendo nada. Não tinha nada ocorrendo ali. Então, não há essa correlação direta. A ideia é usar o Sutcliffe para avaliar como a energia do sistema estão particionados, né, estão distribuídos, né, na previsão de tempo, né, na previsão dos modelos. Como esse parâmetro pode ser útil para uma avaliação, no caso da contribuição dinâmica dos sistemas e das contribuições termodinâmicas. Né? Então, era essa a apresentação. Eu só consegui fazer essas figuras, eu não consegui, ainda é uma coisa que está ainda em desenvolvimento, ainda não é. Deixa eu parar aqui. Então, a ideia ainda está no começo, né? Então, espero poder fazer assim, alguma evolução com isso, com base nesses resultados. Aí é um resultado preliminar. Espero que vocês tenham entendido quase tudo. Eu tentei falar devagar. E se alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma questão. Tem algumas questões no chat, Marcelo. Tu consegue acessar o chat ou prefere que eu leia para ti? Eu tô vendo aqui. Tem várias perguntas. Viu? A última... Nelson Vasquez, né? Colômbia. Tempo da gravação. Ele está falando que é pela topografia. Eu também acredito que sim. Eu ainda não fiz eu ainda tenho que refinar. Eu tenho que trabalhar um pouco mais no algoritmo, porque eu quero considerar justamente... primeiro, eu quero alterar a velocidade vertical, porque eu não quero pegar a vorticidade vertical do modelo, né? Porque ele tem uma influência de padrões mais curtos. Quer dizer, o Sutcliffe ele pega a escala sinótica para cima. Apesar de, como eu levantei anteriormente, o termo o termo adiabático, ele é cancelado quando eu faço a soma com o termo diabático, porque justamente o termo adiabático ele trabalha com a estabilidade estática. O termo diabático ele tem 3 termos,
Entre eles, a estabilidade estática com o sinal contrário. Então, se eu somo, ele se cancela. Mas, ainda assim, eu quero fazer um teste. E levar em consideração a topografia. Porque, no caso dos Andes, praticamente 500 HPA, dependendo, é pouquíssima atmosfera que tem acima. Dependendo do local que eu estou, se eu estou na Bolívia, tem o platô lá que é 4 quilômetros, né? Por aí, né? 4,5 km. Então, é quase no nível de não divergência. Provavelmente a equação nem funcionaria ali, né? Porque você não tem camada atmosférica. Apresentação em inglês ou espanhol. Eu não sei se dá para fazer a tradução, depende. Sim, se puder, por favor, Marcelo, passar para o inglês ou para o espanhol. A apresentação, né? Dos slides. Por isso que tá. Eu preparo aqui, eu faço a versão em espanhol, de repente, que é a tradução da América Latina, e eu faço eu faço uma versão em espanhol. Né? Nestor Santayana. No caso do Rio Grande do Sul, a geração de velocidade ciclônica priorizada foi devido à curvatura ou ao cisalhamento. Bem, ali, se você olhar, o cisalhamento, o Sutcliffe ele despreza o cisalhamento, porque é muito baixo. A parte ciclônica e curvatura também não, ele não considera. Se você for olhar a equação, quem domina é a parte termodinâmica. Então, seria o termo diabático que ele domina. Quando ele soma com o termo adiabático, ele cancela o termo adiabático. Então, o que você tem é, na verdade, a advecção de temperatura e a variação local da temperatura. Né? Os termos dinâmicos, eles são desprezíveis, quer dizer, eles não têm tanta influência na nossa latitude. Né? Então, para esse caso, é claro, como eu disse para você, quando eu olho o Sutcliffe, eu olho na escala sinótica, eu não consigo olhar, ele não foi construído com a filosofia de você olhar uma escala mais baixa, mais baixa, né? Com uma alta resolução. Né? A ideia dele não é essa, a ideia dele é você pegar o sinal da escala sinótica. Né? Então, por isso que o termo que você considera, que você acha que pode ser importante, ele eventualmente pode ser importante numa escala menor. Né? Porque a gente sabe que a escala sinótica ela não reflete o que vai acontecer na escala subsinótica. Né? Alguém mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Se alguém quiser fazer uma pergunta no microfone, fica à vontade. Não, acho que não, Marcelo. Marcelo, mais uma vez, muito obrigada pela apresentação. Por nada. Espero que todo mundo tenha entendido parcialmente, né? Ou totalmente, né, a ideia. O Sutcliffe, eu acho, apesar de ser antigo, eu acho uma ferramenta muito interessante de você trabalhar, né? Até porque você pode aplicar, você pode potencializar o resultado, né? Porque ele foi escrito numa época, aliás, muitas equações interessantes foram escritas numa época em que havia dificuldade no cálculo, né? E isso é muito interessante porque são na dificuldade que você encontra soluções interessantes, né? E eu acho muito interessante a solução que o Sutcliffe propôs, né? De você calcular, tentar ver a tendência da vorticidade e você conseguir quebrá-la em vários modos, né? E isso explica muita coisa. Né? Mas, bem, é isso aí. Acho que tem alguém escrevendo. Temos 2 pessoas escrevendo. Tem 2 pessoas escrevendo.
Quanto tempo tu trabalhou na operação, Marcelo? Eu trabalhei de 95 até sair para o doutorado, até 2002. Depois eu voltei, mas eu fiquei na divisão de modelagem. Fiquei um tempo lá. Tem aqui a pergunta. Chegou a pergunta. Tá. GeoV é muito complexa, com 2 cadeias de montanha, certo? Tendo em conta que usa as equações térmicas de Coriolis, trabalha valores... Não seria aplicado na região equatorial, infelizmente não. Porque justamente pelo termo de Coriolis. Talvez haja, porque ele faz uma... Você lembra? Não sei se você lembra que tem um momento em que ele usa aproximação geostrófica, né? Então, infelizmente, nas regiões equatoriais, eu calculo, né? Só que não vai funcionar. Não vai ficar. Porque o que vai conduzir nas zonas equatoriais é justamente a parte termodinâmica. Né? Ali você usa a equação da espessura, que justamente você usou a aproximação. Exatamente. É muito complexa. E também você leva em consideração, você tem que tomar em consideração a resolução do gradiente que eu pego, né? O Sutcliffe ele não foi desenvolvido para alta resolução. Ele foi desenvolvido justamente para baixa resolução. A ideia é você ter uma visão distante, digamos, né? Na escala sinótica do sistema. E não resolver as partes convectivas locais. Não é essa a ideia. E ele também, infelizmente, para regiões equatoriais, ele não funcionaria. Né? Não funcionaria. Eu rodo, assim, acho que até mais ou menos uns 10 graus você consegue aplicar alguma coisa. Mas abaixo de 10 graus de latitude, não, o termo de Coriolis ele cai muito rápido. Eu enganei lá o modelo, eu fixei o Coriolis a partir de 10 graus, para ele não diminuir, só para não estourar os valores, né? Mas realmente ele vai funcionar para latitudes médias e altas. Então, a aplicação ali por volta de 20 graus de latitude, 15 graus no máximo. Né? Abaixo dessa latitude você não vai conseguir. Melossou suspense, graças à informação. Equador, sim, não seria aplicado. Até mesmo que fosse em latitudes mais altas, você poderia aplicar ele no sentido de observar a tendência na escala sinótica. Porque ele não vai te resolver, ele não vai te indicar, por exemplo, se você tem uma convecção de montanha, por exemplo, isso ele não vai ver. Né? E a ideia dele não é essa, realmente. A ideia dele é você calcular tendências de vorticidade, que são importantes em latitudes médias e altas, e eu quero aplicar ele no sentido de particionar a energia do sistema. O quanto que cada um contribui no geral. Né? Por exemplo, ali nas chuvas no Rio Grande do Sul, você vê que o modelo ele não foi capaz, ele colocou uma vorticidade negativa no sul do Brasil, mas a chuva mais intensa estava ocorrendo mais ao norte. Pode ser, ali a gente já estava com 3 dias de chuva, eu acho. Você já estava o sistema tentando estabilizá-lo, né? E com as chuvas, então você gerando vorticidade positiva, mesmo assim o sistema ainda se manteve, porque havia algum suporte, e talvez de escala menor que a sinótica. Né? Ali, acho que, se eu não me engano, tem um jato em baixos níveis, provavelmente ele que estava fornecendo energia para a manutenção do sistema. Né?
E o Sutcliffe já não considera isso, porque o jato, em baixos níveis, é em 850 HPA. Ele trabalha com superfície e com 500 HPA. Certo. Bom, muito obrigada mais uma vez, Marcelo. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta para o Marcelo, fica à vontade de entrar em contato, né? Acho que tem o teu contato no slide. Uhum. Aí a gente fica aguardando a... Oi? Pode falar, pode falar. Não, a gente fica aguardando a tradução para o espanhol para a gente poder colocar no Moodle. Tá bom. Eu coloco sim. Eu faço a tradução para espanhol. Tá bom. Muito obrigada. E, bom, voltaremos agora às 14 horas, depois do horário do almoço. Graças a todos. Hasta luego. Tá legal. Tchau. Adiós.